Jó 42, verso 5, coloca para mim na tela. Essa tradução diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Isso. Nós temos aqui dois tempos sendo usados nessa frase. Antes, ou eu te conhecia, certo? Falando do passado. Mas agora nós vemos no final uma expressão que nos remete ao presente: mas os meus olhos te veem. Antes, ou eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te vendo. Eu quero refletir com vocês sobre a história de Jó e esses dois momentos vividos por ele, para que nós possamos avaliar como é que anda a nossa vida com Deus. A história de Jó é narrada em 42 capítulos. Para algumas pessoas é uma narrativa fictícia, né? Alguns acreditam que essa história não é uma história verdadeira em si. É como uma parábola, algo criado para oferecer uma clareza, uma elucidação. Mas eu quero olhar aqui hoje, até porque eu creio assim, ser uma história real, verídica. E nós vamos dar uma olhada em como esse indivíduo se relacionava com Deus, só para a gente refletir sobre isso. A história começa, bota para mim, o primeiro capítulo, o primeiro versículo. Capítulo 1 de Jó, verso de número 1. 1. Aí está no 1,6. Isso. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Vamos avaliar um pouquinho essa história. Quando lemos esse texto, primeiro descobrimos que o indivíduo que narra, ele vem depois de Jó. Jó não é mais vivo, tratando como uma história real, porque senão ele não usaria, certo? A expressão ali, o verbo havia. Havia um homem na terra de Uz. Nós descobrimos três coisas: que o indivíduo que escreve não está no tempo daquele que viveu. Nós descobrimos o local cujo qual esse indivíduo está inserido. E nós descobrimos seu nome. Essas três coisas já temos logo de cara. Mas agora nós vamos descobrir algumas coisas mais interessantes a respeito de Jó. Eu não vou ler tudo, mas ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E note que, segundo o texto que lemos, no capítulo 42, tudo isso acontece numa das fases da vida de Jó. Jó diz, onde nós lemos, no 42:5, que antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Preste atenção que ele era capaz de ser íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal, num modelo de relacionamento com Deus que nós poderíamos chamar de não tão profundo assim. Ele era alguém que conseguiu conduzir sua vida, talvez não pautado no modelo de intimidade ou de espiritualidade que muitos de nós gostaríamos de estabelecer sobre uma pessoa que é íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal.
Jamais poderíamos imaginar que alguém que tem tantos atributos assim, diga que viveu tudo isso conhecendo Deus apenas de ouvido e não tendo suas próprias experiências. Pode até parecer estranho, mas nos faz refletir que tipo de vida nós temos com Deus. Vamos olhar um pouco isso para entendermos como essa coisa funciona. O que é que vai levar Jó para um outro nível? Por que é que ele pode dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar? Ou seja, me parece, eu te conheço por aquilo que o Senhor faz na vida dos outros. Mas agora não. Agora eu tenho com o Senhor minhas próprias experiências. E o que será que mudou Jó de fase? Será que foi a leitura da Torá? Será que foram suas orações? O que é que levou esse indivíduo para esse nível de relacionamento para com Deus? Nós vamos olhar isso e eu quero que você reflita um pouco sobre isso. Bom, vamos olhar aqui esse texto, Jó 1:6. Agora sim, 1:6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Verso 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Preste atenção, porque talvez esse texto possa explicar muitas coisas cujas quais nós vivenciamos. Quem é Satanás? Ele é um andarilho. Quem é Satanás? Ele é um viajante. Isso. Ele é alguém que não tem paradeiro. Deus, de onde você vem? Ele diz: eu ando viajando, eu estou passeando pela terra. Bom, vamos tentar ver para onde ele foi. 2 Samuel capítulo 12, verso 4. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou da cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Esse texto é o texto que narra a queda de Davi com Batseba. Se você pegar o capítulo 11, ele diz assim: um dia Davi se levanta logo após o almoço e vai passear pela sacada de seu palácio. Na sacada de seu palácio, ele vê uma mulher tomando banho. Interessa-se por ela e manda trazê-la. Se deita com ela. Ela então engravida. Ele manda matar o marido da mulher para ficar com ela e com a criança. Quando nós olhamos esse texto no capítulo 11, aqui nós estamos, certo? No 12. Parece que Davi está sozinho na sacada, mas ele não está. Tanto não está que quando Natã vai até ele, Natã é um profeta. Natã é um homem que vê as coisas e que sabe das coisas que os olhos não conseguem alcançar. Quando Natã chega no palácio para conversar com Davi, ele diz isso: vindo um viajante ao homem rico. O homem rico é Davi. E que viajante é esse? O capítulo 11 diz que Davi está sozinho na sacada do palácio. Sozinho, humanamente falando, mas espiritualmente não. Tem alguém que está lá e que Davi não pode ver. E esse alguém aguça o desejo de Davi, porque ele está vendo uma mulher nua. É normal, ele é um homem saudável, ele está vendo uma mulher nua. É obviamente que ele ficou interessado. Porém, ele tinha todas as mulheres de Saul. Mical, a filha de Saul, lhe era esposa. Abigail, a ex-esposa e viúva
de Nabal. Se tem uma coisa que Davi tem, é mulher. E se Davi está querendo fazer sexo, ele que procure uma de suas mulheres. Sim ou não? Não. Porque, segundo o texto, o que Davi sente não é para alimentar a ele. É para quem comer? O viajante. Então, o sexo que Davi tem interesse em fazer, ele não é para ele. Ele é para o viajante. Ele é para Satanás. Mas cadê Satanás? Davi não vê, ele não é profeta. Davi não vê, ele perdeu a sensibilidade. Porque ele não precisa de profecia para dizer não para aquilo que ele está sentindo. Ele tem os princípios de Deus na vida dele. Então ele não poderia se deitar com Mical, porque se ele se deita com Mical, ele faz sexo com obediência. Sexo para que o nome de Deus seja glorificado, porque sexo também glorifica o nome do Senhor, se for feito da forma certa. Quando você for fazer, você que é casado, fazer com sua esposa, os anjos têm que estar te dando cobertura. Vai lá, garoto, isso, força, menino. É certo, tem gente que acha que não é espiritual, mas, né? Não é para Davi, não é para Deus, é para quem? É para o viajante. Entendeu? Que às vezes você está lá na sua casa, pensando que está só você e sua mulher, e ele está lá. Quem? O chifrudo, o viajante. Às vezes está você, seu filho e ele. Você, sua sogra. E não precisa de mais ninguém, não. Brincadeiras à parte. Mas vamos descobrir se ele só ficou lá. Não! De onde você vem, Satanás? Eu vim de visitar Davi, sim ou não? Mas eu também fiz uma visitinha a Eva, sim ou não? Mas também eu visitei a Cã, sim ou não? Mas também eu visitei Judas, sim ou não? E eu continuo visitando. Já recebeu a visita? Lá na sua casa? Quem já recebeu, levanta a mão. Tu nunca? Nossa, e eu sou o pastor. Que vergonha. Louvado seja Deus, mas eu já descobri que muitas vezes eu não estava sozinho com minha esposa. Eu não estava sozinho com meu filho. Eu não estava sozinho naquele quarto. Eu não estava sozinho com aquele smartphone na mão. Tinha alguém lá com fome. O chifrudo. Às vezes você pensa que está com... Você sente até o calor. Qual é a grande questão? É que ele continua viajando, sim ou não? Sim ou não? Isso. Ele continua em viagem. Ele continua buscando um espaço, um lugar para entrar. E ele vai tentar fazer isso na vida de Jó. Mas bota o verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme ao Senhor? Uma expressão bem chula. Ele teme ao Senhor à toa? É por acaso, né? É por nada que ele teme a Deus? Verso 10. Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos a obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram preste atenção. Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus, fugindo do mal. Sua estrutura é uma estrutura bem estabelecida. Ele é alguém que, se eu tivesse que aplicar hoje aqui, eu diria que não é crente. Talvez não com o comprometimento que nós gostaríamos que todo crente tivesse. Mas ele era alguém de fé. Era alguém que temia a Deus.
E mesmo aparentemente numa vida um pouco mais distante de Deus, ele era íntegro, reto, temia Deus, se desviava do mal. Ele era bem casado, sua esposa era uma mulher extraordinária. Se você quiser falar mal dela, lembra que ele perdeu o dinheiro e ela ficou. Perdeu os filhos, ela ficou. Perdeu a saúde e ela ficou. Ah, pastor, mas ela disse amaldiçoa seu Deus e morra, mas estava lá para falar. Tinha muita mulher que não falaria, porque já tinha picado a mula. E aliás, ele faz 10 filhos nela no final. Vai ler. O que indica, pensa. Fazer 10 filhos na mulher que mandou você morrer. Isso é um casamento fantástico. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Segundo o texto ali, tudo abençoadíssimo. Ele era rico. Vivia um modelo familiar de paz. Seus irmãos faziam festas. Chamavam suas irmãs, seus cunhados, eles festejavam, fazendo basicamente um rodízio disso, onde todos recebiam e todos frequentavam, o que indica uma família bem organizada. A preocupação de Jó com a aceitação de Deus acima de tudo era grande. E Jó vem me dizer que viveu tudo isso, só conhecendo a Deus, de ouvir falar. Então eu quero saber o que foi que levou esse cara a esse tipo de relacionamento. Eu quero saber quantas orações esse cara fazia por dia. Eu queria saber o que ele lia. Eu quero saber o que ele fez para viver tudo o que ele vai dizer que vive lá no final. Se a vida dele já é boa, ele já recebeu tudo em dobro. A única coisa que ele não recebeu em dobro foi o quê? Foi os filhos, porque não estava morto, estava com o Senhor, então não precisava dobrar. O restante tudo ele recebeu em dobro, tudo. Mas ele já era abençoado. Então eu parei para olhar e disse: Senhor, o que levou ele viver tudo isso? E aí eu começo a descobrir algumas coisas. O texto narra uma reunião onde Satanás se aproxima de Deus e Deus pergunta a ele: de onde vens? E ele diz: eu vim de rodear a terra e de passear por ela. E aí Deus pergunta a Satanás: tende visto nas suas andanças o meu servo Jó? Você tem visto ele? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí o diabo diz: mas também ele teme o Senhor à toa? Não, ele não teme o Senhor à toa. Tudo que ele tem, o Senhor cercou. O Senhor abençoa o gado dele, o Senhor abençoa as terras dele, o Senhor abençoa os filhos dele, o Senhor abençoa tudo que ele tem. Então é lógico que ele tem que ser íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Não. Tem gente que tem tudo isso de Deus e vive uma vida toda torta. Isso não é verdade. Satanás está usando uma mentira. Mas ele está dizendo para Deus: ele não te teme à toa. E aí eu pergunto a você: quem é que protege tudo que Jó tem? Será que é Deus? Ou é o próprio Jó, quando resolveu viver desse jeito? Será que quando Jó resolve botar os princípios de Deus na sua vida, manter uma vida ordeira, organizada, vivendo na retidão, certo? Temendo a Deus, vivendo uma vida de integridade, será que não é isso que acionou a proteção sobre ele? Porque o que o diabo disse, o Senhor cercou Jó. A sebe ali dá uma conotação de elementos de cerca. Uma estrutura que cerca. E aí eu pergunto a você: quem é que protege os negócios de Jó? Quem é que protege a família de Jó? Quem é? Será que não é o próprio Jó, com um estilo de vida que resolveu viver? Provavelmente sim. Talvez essa fosse uma pergunta de um biscoito famoso antigamente, o Tostines. Tostines é fresquinho,
porque vende mais, ou vende mais porque está sempre fresquinho? Jó é abençoado porque Deus o protege, ou Deus o protege porque ele é obediente? Mas quando o diabo diz, ele não te protege, ele não faz tudo isso à toa, é por causa dos benefícios, Deus diz, então toca nele. Tira o que ele tem. Então mexe com ele. Então vai lá. Eu começo a descobrir uma coisa que eu confesso que não é muito agradável, nem para mim, nem deve ser para você. Quando Deus vai nos mudar de fases, nós começamos a vivenciar coisas com Ele, um pouco mais pesadas, um pouco mais desafiadoras, um pouco mais difíceis. Quando a Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus, eu entendo porque Jesus chama Lázaro do seio de Abraão de volta à vida. Porque eu vou falar uma coisa para você. Pare e pense. É só um amigo que a gente manda vindo do paraíso para essa terra doida. Quando eu olho as lutas que ele vai enfrentar, as incompreensões, as perdas, mesmo sendo um homem íntegro, reto, temendo a Deus e se desviando do mal, eu descubro o que é que essas lutas são capazes de fazer conosco, mesmo não sendo agradáveis de viver. Deus disse, então mexe. E a partir daquela orientação, a cerca foi embora. Jó agora não tem mais proteção. A única coisa, que o diabo não está autorizado é para mexer nele. Então agora ele começa a perder. É uma perda atrás da outra, uma notícia atrás da outra. É um vendaval que derruba o telhado durante uma festa na casa de seus filhos e morre todos 10. São ladrões, são salteadores que vão roubar. Nunca roubaram, mas agora estão roubando. Nunca aconteceu, mas agora está acontecendo. É o fogo que está pegando ali, é o ladrão que está entrando lá, é o filho que está morrendo aqui. Pare e pense. Não faz muito sentido numa vida de um obediente. Tem alguma coisa por detrás disso? Me parece que Deus está tentando falar conosco, que o que vai nos levar de fato a uma nova fase de vida com Ele é a resistência que temos diante dos dias maus. Não estou banalizando a oração, nem nada disso não, porque tudo isso faz parte do processo. Agora, o que leva Jó a viver um outro nível de vida foi a sua capacidade de resistir tudo isso. O estilo de vida dele era firme, era forte, era constante. E tirou tudo. E Satanás, que viajou até a casa de Jó, volta. E Deus disse, e aí, Satanás, tende visto o meu servo Jó? Não tem camelo, não tem ovelha, não tem gado, não tem filho, não tem casa, não tem nada. Mas ainda me tem. Satanás disse também, eu não posso tocar nele. Deixa eu tocar nele. Deixa eu botar uma doençazinha nele. E vamos ver se não vai o pele por pele. Se ele não vai te amaldiçoar. E Deus disse, então vai, querido. Bota. Deixa ele. Só não pode tirar a sua. Olha como é que quem estabelece o limite é Deus. É Deus que diz se pode mexer, se não pode, se vai ou se não vai. Ele é soberano. Pare de ter medo de Satanás. Tenha medo da sua desobediência. Tenha medo da sua ausência de sensibilidade. Você está entendendo? Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito e pronto. É assim que funciona. O diabo volta lá e bota o Jó. Uma coceirada desgraçada. Fedendo. Aquelas úlceras vazando. E a mulher está lá, maluco.
Ô mulher maneira. Tá lá, a doido. Tá lá. E aí recebe uma visita dos amigos também. Aqui não dá tempo para falar tudo. Uns amigos chegou lá e falou: ô Jó, ô Jó, que tu tá pegando em quem, Jó? Tem um garotinho aí que tu tá pegando. Fala aí, Jó. O que você está fazendo de errado? Tem um pecadinho aí. O Jó falou: não tem, mano. Não tem. Você já notou que tudo que acontece, ninguém olha luta como promoção? Tem alguma coisa de errada nessa sua vida. Endireita-te, assim diz o Senhor. Tem umas pessoas que você já está sofrendo e ainda vem um miserável para te perturbar. Conhece alguém assim? E sabe aonde muitos deles estão? Na igreja. Na igreja. Tem uns irmãos bons para tacar pedra, mirolha. Mirolha, os caras são bons. Na hora de olhar, olha só. Chega os caras e vão logo tentando enfiar um pecado no Jó. Vieram para ajudar, mas são amigos. O modelo que eles entendem é esse. E não tem nada. E o Jó está lá. E aí a mulher dele falou: Jó, por que você não amaldiçoa seu Deus e morra? Ele falou: você é louca. Tá? Eu nu saí, eu vou voltar. E pronto. E o Satanás? Satanás estava viajando, eu acho. Em outras casas. Na sua eu já vi que não vai. Mas noutras. Certo? Umas outras aí. Certo? Quando de repente o Satanás volta. Depois você lê, são 42 capítulos. Desanimei você, né? Mas vai ler, porque é uma história maneira. Tem hora que o Jó fica revoltado. Tem hora porque ele é gente. Mas ele não larga, mas ele reclama. Ele falou que, olha, era melhor ser um aborto. Olha aí, o Jó. É melhor não ter nascido o dia, amaldiçoou o dia que eu nasci. Ele estava, porque você também tem direito de ficar chateado, chorar, ficar aborrecido. Essa é a grande verdade. Ele é gente. Ele está vivenciando tudo isso firme e forte. Ele está entendendo sim ou não? Sim ou não? Claro que não. Ele está entendendo nada. Parece que está tudo contrário. Ele não tem entendimento do que está acontecendo, porque na maioria das vezes nós não precisamos entender, nós precisamos obedecer e confiar. Esse dia alguém perguntou: pastor, o senhor acredita em Deus? Eu falei: não. Eu não só acredito, como eu confio. Eu confio nele. Não é só acreditar, não. Acreditar é muito pouco para quem vai se relacionar com Deus. Tem que confiar. E Jó está vivenciando tudo isso, ouvindo a acusação dos seus amigos, a incompreensão da sua esposa, a perda de seus bens, a morte de seus filhos, a perda de sua saúde. Mas ele está firme. Quando nós vamos lá no finalzinho, se você puder abrir a sua Bíblia, seria legal você deixar, porque eu acho que vale a pena. O capítulo 42. São 17 versículos. E eu vou ler para você antes de terminar. Vou pedir para colocar aqui, mas você abra aí para não perder o hábito. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser. Você tem planos, sim ou não? E qual é o plano que não é frustrado? Bem sei que tudo e nenhum dos teus pode ser. O meu pode ser, mas o de Deus não. Ele é soberano. Você está entendendo? Jó está dizendo: eu bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E aí ele continua. Vamos lá. Quem é aquele, como disseste,
que sem conhecimento encobre o conselho. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só, mas agora os meus olhos te veem. Bora? Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Vamos embora. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o namatita, certo? E fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração mudou o Senhor a sorte quando este orava pelos seus, o cara está lascado, orando pelos outros, certo? E o Senhor deu-lhe de tudo que antes, então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os que dantes o conheciam, e comeram com ele, e em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Vamos embora. Isso, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que porque veio a ter 14 mil, 7 mil, volta lá, irmão, 1000 juntas e 1000, verso 13, e também teve outro 7 filhos e 3 filhos. Chamou, aí vai falar que as meninas eram maneiras, certo? A Gemima, e a outra era a Késia, certo? E da terceira era Keren Rapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas quanto as filhas do Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus. Vamos embora. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu o quê? Filhos e os filhos até a quarta. Então morreu Jó velho e farto de dias. Sabe o que levou esse cara aí para esse nível do verso 5? Ter suas próprias experiências. Se elas são boas ou não, quem pode garantir? Se elas são pequenas ou grandes. Mas quando olhamos alguém como esse indivíduo, entendemos o que a luta é capaz de fazer. Eu comecei a entender um pouco mais porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições, porque a Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos. Como muitas são as dos justos? Muitas aflições têm que ser as dos injustos. Mas não, existe uma ferramenta na luta, existe uma ferramenta na batalha. Eu não estou dizendo nas lutas provocadas, eu não estou dizendo nas lutas intencionais, nos erros cometidos. Não é isso. Eu estou dizendo que se vivemos uma vida parecida com a deste homem, essas reuniões devem continuar acontecendo. E aí será que se Satanás passar perto de Deus, ele poderia dizer: tende visto o meu servo Cláudio?
Tende visto o meu servo Sidney? Tende visto o meu servo Christian? Tende visto minha serva Mary? Tende visto? Será que se o diabo passar de uma de suas viagens, depois de ter ido à nossa casa, será que não seria ele que diria para Deus? Senhor, vim lá da casa do Cláudio, viu o que eu fui capaz de fazer lá? Fiz lá a mesma coisa que fiz na casa de Davi, fiz lá a mesma coisa que fiz na tenda de Acã, fiz lá a mesma coisa que fiz no coração dos Iscariotes. As lutas não são boas, irmãos. Essa é uma verdade. Mas elas são necessárias para nos conduzir a um estilo de vida mais perto de Deus. Talvez por isso a grande estratégia de Satanás não é nos fazer pecar. Todas as vezes que pecamos, podemos acessar o perdão. Pecamos e vamos ao perdão. Tá bom? Isso não é legal. Mas para Satanás nos fazer pecar, eu vou adulterar, tá bom? Mas eu posso me arrepender. Eu vou mentir, mas eu posso me arrepender. Sim ou não? Sim ou não? Mas, se eu conseguir de uma forma bem sutil afastar você desse acesso, fazer com que você comece a pecar sem notar que está pecando, fazer com que você utilize argumentos cujos quais não te levem para o arrependimento. Por isso, a principal estratégia, no final dos tempos, é o esfriamento do amor. O amor para com as pessoas, o amor para com Deus, atrapalhando a nossa espiritualidade. Fique atento às lutas, às batalhas cujas quais as portas fechadas, que deveriam estar abertas, as coisas que deveriam estar fáceis, mas estão difíceis, as coisas que deveriam estar a seu favor, mas estão contra você, porque provavelmente esse é o cenário cujo qual Deus vai usar para promover você e levar você a um estilo de vida para com Ele, muito mais desafiador, porém muito mais lucrativo, muito mais benéfico. Jó disse no verso 5, eu até hoje só te conhecia de ouvir falar, mas depois que eu vivi tudo isso, eu pude provar, eu mesmo e não mais vivo da experiência dos outros, mas a minha experiência contigo. Se eu perguntasse hoje aqui, quem quer luta? Ninguém quer. Se eu perguntasse a você, quem quer estar mais perto de Deus? Levante a mão, por gentileza. Isso. Tá. Tem gente que não quer nem luta e nem estar perto de Deus. Vou perguntar, tem alguém que está a fim de estar perto do Satanás? Levante a mão. A minha está no alto, né? É lógico que eu sei que você não gosta desse negócio de levantar a mão. Eu entendo porque você não levantou. Mas eu preciso falar uma coisa com você. Dá uma olhada nessas lutas suas, naquilo que você tem atravessado, e pergunte-se se não é a oportunidade que Deus está usando para dar a você experiências cujas quais nenhum dos seus jamais viveram. Nenhum. E fique tranquilo, porque como Deus disse, como Satanás disse a Deus, Deus disse a Pedro, lá no Novo Testamento, Pedro, Satanás me pediu para se ir andar, para mexer com você, mas eu não autorizei. Ele está no controle de todas as coisas, irmãos. Eu queria que você ficasse de pé agora
e diz: você quer uma luta ou não? Pergunta aí para quem está do seu lado. Agora fala para ele: eu já tenho. Luta comigo, está pegando é senha. Certo? Está na fila. Feche seus olhos. Pastor, eu queria aceitar Jesus, queria voltar para Jesus. Eu estou com os demônios, estou precisando que ele saia. Atrás daquela câmera lá tem uma sala escura. Tem um exorcismo. Não. Não. Você quer nos conhecer mais de perto, quer receber uma oração, quer aceitar Jesus, quer voltar para Ele. Dá uma passadinha lá. Vai ter um pessoal para te dar uma atenção, orar por você, te oferecer informações. Tá certo? Você precisa de uma oração? Dá uma passadinha lá. Tem alguém para orar por você? Você quer voltar para Jesus? Tem alguém lá que vai te receber e vai orar por você. Feche os seus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós te damos graças, porque até nas adversidades encontramos promoções, coisas que não gostaríamos de viver, mas vivemos. Mas como a tua palavra nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nos fortalece, ó Deus, nos momentos das adversidades. Sustenta-nos, ó Deus, com teu braço forte. E que venhamos, como Jó, nos mantermos firmes, de pés diante das lutas que vão levar ou nos levar para lugares que a nossa oração não conseguiu nos levar, que a nossa leitura bíblica não conseguiu nos levar, mas que a obediência ao Senhor e a firmeza pode nos conduzir. Toma cada um dos nossos irmãos que sofrem hoje e socorre os seus filhos e as suas filhas neste momento de dor, porque cremos que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século.